coração, vamos começar a nossa aula. Boa tarde, meninas. Agora que vocês estão com o material aí na mão, estão bem afiadinhas, dá para nós iniciarmos a nossa aula no projeto de desenvolvimento pessoal. Hoje, a professora, para quem está com a sua apostila quer saber, é página 57, capítulo 11, tá? Então, sejam muito bem-vindas. Estou muito feliz, eu falei com a Valdelice que eu estou revendo ela, estou muito feliz aí, que agora ela vai poder estar acompanhando. Ludmila, nesse mesmo bate-canal, vai estar iniciando, já está toda afiada. A professora vai iniciar compartilhando a tela com vocês, ó. Aí vocês vão falar para mim. Vocês estão vendo aí bonitinho mesmo que a professora está vendo? Sim. Sim? Tá vendo aí? Tá vendo, Ludmila? Dá um ok para a professora. Estão vendo? Então, ó, a professora vai iniciar a aula falando para vocês o seguinte. Aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Então, se a nossa mente não se cansa, nunca se arrepende de aprender, vamos aprender então. Mas, antes da gente começar esse novo aprendizado de hoje, a professora quer fazer uma breve revisão. O que a gente viu na aula passada? Quando vocês verem esse símbolo aqui, ó, na farmácia, Ludmila, o que quer dizer aqui tem farmácia popular? O que você lembra da aula passada? A professora ajuda, vai lá. Professora, que aqui tem farmácia popular é que na farmácia você pode receber os medicamentos gratuitos, que é o para asma, hipertensão. A farmácia, ela aderiu a esse sistema, né, junto com o governo. Ela tem esse, como que fala? Credenciamento, né, tipo isso. Muito bem! É isso aí, Ludmila, gostei! Isso quer dizer que você prestou bastante atenção na aula passada. É isso aí, ó. Aqui tem farmácia popular. O programa Farmácia Popular, conforme a professora mencionou na aula passada, ele é um programa que faz o quê? Ele é do governo federal. E pode ser tanto da rede pública quanto da rede privada. Então, quando tem esse banner ali, ó, aqui tem farmácia popular, ou seja, tem medicamento de graça, tem medicamento de asma, de hipertensão, diabetes. Então, essas 3 classes de medicamento, eles são gratuitos. Só que tem algumas classes que eles não são gratuitos, eles são com desconto. Então, olha só, quais são eles? Você consegue se lembrar? Consegue, Ludmila? Anticoncepcional, né? Anticoncepcional. Anticoncepcional. Vai lembrando aí. Olá, boa tarde, Cristiane. Tá ouvindo a professora? Ô, Cris, fala uma boa tarde para a professora. Estou muito feliz em saber que você e a Carla hoje estão participando. Estou com saudade de vocês, meninas. Vocês sabiam disso? Está conseguindo ouvir a professora? Cadê aquele sim, professora? Eu estou te ouvindo. Ô, Carla, você está me ouvindo? Dá boa tarde, professora. Cristiane. Está conectando o áudio ainda. Vou esperar mais um pouquinho. Carla, está ouvindo a professora? Faz assim, fala, tô, professora. Ou põe ele no bate-papo para mim, tá bom? Estou muito feliz em ver você, em ver a Cris. A professora, inclusive, está tão feliz, que eu vou fazer assim, ó. Antes da gente iniciar a nossa aula, eu vou abrir aqui a nossa tela e vou pedir para vocês fazerem aquela cara de feliz. Vai lá, Ludmila, Valdelice, Érica. Cadê aquele sorrisão? Isso. Isso, ó. Aquele sorrisão. Já vai estar lá no grupo de vocês, daqui a pouquinho, você pode ir lá. Ó, a professora já está mandando assim, ó, estou feliz com o sorrisão de vocês, é isso aí. Então, assim, ó, Carla, tá me ouvindo? Cristiane, tá ouvindo a professora? A professora vai dar continuidade, qualquer coisa, ó, levanta uma reação, dá um oi, se não estiver ouvindo, se tiver, mexe aí que a gente dá um jeitinho. Estamos falando, então, fazendo uma revisão sobre farmácia popular. Aqui tem farmácia popular, é um programa do governo federal. E ele tem credenciamento tanto com as redes
particulares como com rede privadas, aonde oferece medicamentos de graça. Esses medicamentos são para hipertensão, diabetes e asma. E aí nós falamos na aula passada, inclusive, que alguns desses medicamentos, eles também têm descontos de até 90%. Opa! A Cris levantou a mão. Fala lá, Cris. Deixa eu ver. Tá ouvindo a professora, Cris? É isso aí, que bom. Então, olha só. Tá conseguindo ouvir bem? Coisa boa. Então, assim, esses medicamentos têm algumas classes que dão até 90% de desconto. São eles os anticoncepcionais, medicamento para Parkinson, e tem várias classes de medicamentos. Aí você fala assim, professora, quais são essas classes? Aí, cena dos próximos capítulos, nós falamos na aula anterior, mas daí é só pedir para a professora, assista a aula anterior, que eu vou falar para você especificamente quais são eles. Rinite, medicamento para osteoporose, para glaucoma, eles, a farmácia pode dar até 90% de desconto, ok? É importante essa aula, se você perdeu, tá assistindo novamente. Combinado? Hoje nós vamos ver organização na farmácia. Primeira pergunta, como deve ser organizada uma farmácia? Se a professora perguntar para você, poxa, alguns alunos até citam para mim assim, professora, eu fico muito preocupado o seguinte, será que eu vou dar conta? Como é que aqueles profissionais... Ô, Ludmila, já se perguntou? Como é que eles conseguem? A gente pede um remédio, parece que ele já vai em cima. Sabe onde está tudo, né? Assim, os profissionais ficam com muito medo, assim, falam, olha, eu vou trabalhar como atendente, professora, mas eu fico preocupado. Será que eu vou conseguir gravar bem? Como é? Que jeito que vai ser? Então, o objetivo da professora hoje está falando assim, para que você entenda o princípio básico de uma organização de uma farmácia. Ok? Combinado? Primeira dica que eu quero que você anote aí. A organização, em grande parte das farmácias, porque não são todas que são organizadas da mesma forma, são organizados em ordem alfabética. Ok? Primeira dica, então, ordem alfabética. Mas antes da professora dar continuidade em falar da organização, primeiro, a gente tem que entender o que é uma farmácia. Porque tem diferença entre farmácias, drogarias e drugstore. Olha que chique esse nome, né? Então, as farmácias, elas são estabelecimentos de quê? De manipulação de formas magistrais, oficinais, de comércio de medicação, de insumos farmacêuticos e produtos para a saúde. Então, o que acontece? A professora, no próximo projeto, nós vamos falar especificamente sobre cada um. O que vende uma drogaria que não vende na farmácia, o que vende no drugstore que não vende na farmácia, ok? Então, para você entender que algumas dessas farmácias são produtos manipulados, eles não são prontos, entendeu? Na drogaria, as drogarias são estabelecimentos de dispensação e comércio de medicamentos, insumos e produtos para a saúde. Bacana. Mas, professora, e o que é o drugstore? Drugstore, oficialmente, ele não é reconhecido pelas autoridades brasileiras, viu? Autoridade sanitária brasileira. Fora do Brasil, sim. No Brasil, já é mais complexo. Por quê? Porque nessas farmácias, além de vender medicamentos, vende alimentos e vende produtos veterinários. Então, se a professora perguntar assim, qual que é a diferença entre farmácia, drogaria e drugstore? Fica atento aí, olha, vamos ter atividade, guardem bem essa informação, tá? Então, assim, no drugstore se vende, além de medicamento, alimento e produto veterinário. Então, agora que a gente entendeu que uma farmácia, ela pode vender o quê? Medicamentos, insumos e correlatos, anotem aí para que depois você pesquise. O que será esses insumos e correlatos? Vai ficar essa dúvida. Então, anota aí para você pesquisar o que são os insumos e o que são os correlatos, tá bom? Já que a gente falou um pouquinho do que é a farmácia, o que ela vende, nós vamos iniciar a nossa aula falando, então, sobre a venda no balcão. Venda no balcão, ela é uma venda diferenciada. Vocês já observaram que ao entrar na farmácia,
Tem alguns medicamentos que ele fica do balcão para fora. Outros medicamentos, ele fica atrás do balcão. Como que nós vamos saber, entender o que fica para frente, o que fica para trás, que jeito que é, como é que é? Funciona assim, ó. Venda no balcão, tá? O que na venda do balcão normalmente é solicitado? Quem saberia me ajudar aí? Ludmila, quando você chega no balcão, você vai pedir um medicamento, qual é uma das primeiras coisas que o atendente solicita? Que fica no balcão? Isso! Tenho certeza que você pensou aí e falou assim, professora, a prescrição médica. Por quê? Medicamentos que é vendido no balcão são medicamentos que precisam o quê? Da prescrição médica. Então, como funciona isso? Funciona assim, ó. Tem medicamento que ele tem que ter um controle especial. São os medicamentos controlados. Eles não ficam nem atrás do balcão e nem na frente. Como é que é isso? Ele fica num lugar separado. Normalmente, depois eu vou mostrar para vocês uma imagem, onde vocês vão ver, tem que ficar num balcãozinho à parte com chave, e essa chave fica com o farmacêutico. Por quê, professora? Você se perguntou aí. É porque é o seguinte, esses medicamentos, eles têm um controle da vigilância sanitária. O que tem que ficar atento aí com a venda no balcão? É nesse momento que tanto o farmacêutico quanto o atendente, é a hora que você interagir com o seu cliente, ok? É a hora de você oferecer o que há de melhor, um bom atendimento. Não é, perdão da palavra, puxar o saco do cliente. É nessa hora que você vai mostrar o quê? Você vai mostrar tudo aquilo que você está aprendendo nas aulas. O que é uma boa etiqueta profissional, a postura. É a hora de você fazer o quê? Falar com o cliente sobre a postologia. Daqui a pouquinho a professora vai falar sobre isso. Então, a respeito da venda no balcão, eu quero que vocês guardem que são medicamentos que são vendidos sob prescrição médica, que tem-se um controle especial e que é o momento mais importante do seu contato com o cliente. Entra! Existe as vendas em gôndolas. É onde você vai entender hoje que existe uma classe de medicamentos chamada, aliás, são várias classes de medicamentos, são os MIPs, são medicamentos isentos de prescrição. Eles são vendidos tanto em gôndolas quanto em vitrines, entendeu? Não somente produtos de perfumaria, são medicamentos. Vocês já observaram que tem farmácia que você entra assim, parece um self-service, assim, a logística da farmácia assim, é muito interessante, porque parece que o medicamento se torna muito atrativo. Então, quando alguém vai na farmácia, a pessoa não vai na farmácia porque ela quer ir na farmácia. Ela vai na farmácia porque, de repente, ela quer suprir uma necessidade, ficou doente. Ninguém fala, hoje eu vou ficar doente, eu vou gastar todo o meu salário na farmácia. Às vezes a pessoa chega ali, poxa, meio preocupada. Então, a percepção, a gente tem que aprender a ter percepção. Tem cliente que vai na farmácia, você pode oferecer um outro produto. Às vezes o cliente chega, dá a receita e já quer ir embora. Ok? Então, você que vai ter que aprender aí a entender o que esse cliente, qual que é a necessidade dele. Esses produtos em gôndolas, eles podem ser o quê? Eles podem ser medicamentos livres de prescrição, como eu comentei com vocês, que são os MIPs. Eles podem ser produto de perfumaria, cosmético, suplemento, produto ortopédico. São produtos que não precisam de receita médica. Olha lá. Isso chama-se gôndolas. As gôndolas, esses medicamentos que se encontram aí, você não vai precisar o quê? De receita médica. Guardaram bem essa informação? Então, para que fique bem claro isso para você, todas as gôndolas de vitrine que tem dentro de uma farmácia é como se fosse um autosserviço. O cliente não precisa do atendente, mas você, como eu tenho certeza que já é um excelente profissional no mercado de trabalho, você vai fazer o quê? De repente você vai auxiliar o cliente. Não ficar grudado no pé do cliente, você vai na farmácia, você tropeça, tem um atendente atrás. Não, tem que ser gentil, pede licença, pergunta se o cliente está precisando de ajuda. Falou, não, deixa o cliente à vontade, ok? Porque não precisa, o fato dele não precisar de prescrição, medicamentos não precisem o quê?
de uma orientação médica. Desculpa, de uma orientação do atendente. Por quê? Porque um exemplo que eu dou para vocês é o dipirona. Um dipirona, tem cliente que não tem a noção que se ele for tomado demais, vai causar toxicidade ao fígado. Então, assim, tem pessoas que não sabem, elas tomam o dipirona, um exemplo. A Ludmila vai falar, professora, eu aprendi que dipirona é uma gota por quilo. Aí, isso era quando a Ludmila era criança, ela aprendeu isso com a mãe. Só que ela entrou para a fase adulta e ela não tem o conhecimento como que ela toma o dipirona, ou esse analgésico, o dipirona que é um princípio ativo. Aí ela vai, toma uma gota por quilo. Quer dizer que se ela chegar a 100 quilos, ela tem que tomar 100 gotas? Não. Então, se o seu cliente não souber a quantidade, você vai orientar ele. Que criança é de uma forma, adulto é de outra forma que você toma o medicamento. Ok? Então, assim, adulto é em torno de 35 a 45 gotas, entendeu? De acordo com o peso. Tem algumas pessoas que quando procuram o médico já fala, se eu tomar acima de 45 gotas, eu passo mal. Se o seu médico deixou prescrito 40 gotas, toma as 40 gotas. Mas então, se esse tipo de medicamento fica em gôndolas, isso quer dizer que não precisa de receita médica, mas não deixa de precisar de orientação. Vendas direto no caixa são produtos de conveniência, ou seja, chiclete, bala, temos farmácias que têm refrigerante, enfim, são produtos de loja de conveniência. Aí você fala, como assim, professora? A professora já teve a oportunidade de entrar numa farmácia que tinha ração de cachorro, até esquisito falar isso, mas tinha ração de cachorro. Então, mas não é esse tipo de conveniência não, tá? Loja de conveniência é alimentícios, bebidas, em geral, para humanos. Correto? E existe ainda essas vendas direto do caixa, elas são conhecidas como OTC. O que é OTC? São produtos de venda livre na farmácia. Quer ver? Estou com irritabilidade na garganta. Eu preciso de uma pastilha. Às vezes essa pastilha está ali, direto no caixa. Então, às vezes, você não vai nem saber, o cliente vai pegar ali à vontade. Tem farmácia que a gente passa que tem carregador de celular até. Então, assim, você tendo ciência da diferença da venda do balcão para a venda da gôndola, para a venda de conveniência, bacana. Você vai começar a entender o quê? Isso que a professora está falando para vocês está na página 57. Então, já que a gente está falando de organização, vamos entender que tudo tem sua seção. Como assim? Se eu for falar assim, olha, sessões de venda no balcão, você já entendeu que é o momento de você interagir, é o momento de você avaliar a receita que você está recebendo desse cliente, é o momento de você fidelizar esse cliente. Já a venda dos MIPs, como eu comentei que é um autosserviço, é um momento também de repente, o cliente vê, mas ele não enxerga. O que é isso? Tem uma promoção lá na farmácia, aí você fala assim, poxa, esse produto aqui, eu vou deixar em destaque para o cliente ver. Porque tem algumas pessoas que têm a concepção que produto de beleza ou de higiene em farmácia é caro. E pelo contrário, não é caro. Isso eu estou falando para vocês até agora sobre organização de uma farmácia convencional, uma farmácia comercial. Mas se eu perguntar para vocês assim, professora, na farmácia de hospitalar, a organização também é feita assim? Tem o atendimento no balcão, o atendimento... Não. O atendimento em farmácia hospitalar, é totalmente diferenciado. Também é por ordem alfabética. A farmácia comercial tem algumas redes, eu estou falando sobre grandes redes, né? Se você pegar uma farmácia de bairro, se a pessoa não souber, você vê que não é tudo muito tão bonitinho, tão certinho. Eu não vou fazer propaganda, mas se você pegar aí, Droga Raia, Farmácia Conde, são farmácias assim, que são redes que deixam tudo muito, muito organizados por ordem alfabética, por forma farmacêutica. Tem algumas redes que deixam por laboratório, entendeu? Então, se a professora perguntar para vocês numa atividade assim, como que deve ser organizada a farmácia, você pode colocar lá, por ordem alfabética, por forma farmacêutica, por laboratório, entendeu? Cada
rede organiza os seus produtos da mesma forma. Tem locais que, além de laboratório, ainda põe por ordem alfabética. Na farmácia, isso, grande parte dos hospitais, da farmácia hospitalar, eles controlam isso por código de barras. Tem separadores por ordem alfabética e ainda código de barras. Quando o médico prescreve lá o medicamento, essa receita está no sistema da farmácia. Vamos supor, o cliente está lá na UTI. O médico, o intensivista prescreveu esse medicamento, vai estar no sistema. Lá no sistema você vai olhar. Vocês sabem, leitor de medicamento? Então, na farmácia hospitalar, algumas farmácias hospitalares são assim. Você passa o código de barra e dá baixa com esse medicamento. Só que o seu atendimento, o seu cliente dentro da farmácia hospitalar, na verdade, o seu cliente está internado. Vocês terão grande comunicação com o pessoal da enfermagem. Entenderam isso? Então, o pessoal da enfermagem vai lá, às vezes, com a receita. E a organização da farmácia é feita por períodos. Manhã, tarde e noite. Entenderam? O atendente de farmácia que vai desenvolver a organização ali dentro, os medicamentos são dispensados por período. Manhã, tarde e noite. Ok? Tem grandes redes de hospitais que estão ainda implementando o tubo pneumático, que é como se fosse um elevador, onde vai ser solicitado no setor, vai acender uma luz ali na farmácia, aonde vai ser encaminhado pelo elevador, para que o funcionário não precise se deslocar até o local da farmácia, entenderam? Joia! Então, assim, olha só. Layout de uma farmácia. Uma farmácia tem que ter um ambiente acolhedor, correto? Valdeli, se você gostaria de ir numa farmácia onde tivesse tudo sujo? Primeiro, Oi? não dá uma impressão boa, na verdade? Você chegar na farmácia e tá tudo esquisito? Cara, tem que ser algo chamativo. Tem que ser um lugar onde a pessoa não entra e fica mais depressiva ou mais doente do que se ela não tivesse entrado. Não é? Se entrar na farmácia e ver tudo desorganizado, não dá nem motivação. Principalmente se você entrar nesse layout da farmácia. Às vezes está tudo organizado, mas tem um funcionário assim, com cara de morte. Nós vamos falar sobre a nossa postura. Nosso olhar acolhedor no cliente, ele faz toda a diferença. E o layout da farmácia também. Ele tem que ser chamativo, ele tem que ser organizado, ok? Os produtos que são organizados em gôndolas, normalmente eles são de perfumaria, cosmético, dermocosmético, produto de higiene. Algumas farmácias vendem suplementos, produtos infantis, produtos ortopédicos. Então, já que a professora falou, então, agora tem que estar na ponta da língua. Como eu devo organizar uma farmácia? A farmácia, ela deve ser organizada por ordem alfabética, alguns por laboratórios, por forma farmacêutica, separação entre produtos de higiene, os MIPs, que são os produtos isentos de prescrição médica, que eles ficam normalmente em gôndolas, em exposições ou vitrines, e guardar muito bem que as vendas realizadas em balcão são vendas que precisam de prescrição médica, ok? Então, assim, ó, algumas farmácias organizam assim, xarope, dragas, comprimidos, tá vendo? Além de organizar por forma farmacêutica, é organizado por laboratório. Por isso que a professora fala de vez em quando, dá uma estudadinha, gente, vamos ver quantos laboratórios, os principais laboratórios que vocês vão atender, ok? Então, ó, forma farmacêutica, ordem alfabética, algumas farmácias separam genérico, referência e similar, ok? Então, olha, exposição incorreta do medicamento. Tem alguns lugares que expõem os medicamentos de uma tal forma que você mal consegue ver o rosto da moça no balcão.
Outros misturam pasta de dente junto com xarope, junto com emplasto. Então, quanto mais organizado visualmente, melhor é o seu retorno para vendas. Então, guardando bem, ordem alfabética, forma farmacêutica, seções são palavras mágicas. Então, se eu for organizar os meus produtos por forma farmacêutica, o que eu tenho que entender? Draga, comprimido, cápsula, pastilha, pílula, em um local. Injetáveis, em outro local. Seções de medicamentos líquidos, suspensão, elixir, spray, gota, xarope, em outro local. Entendeu? Tudo que é líquido, em um outro local. São seções. A organização de alguns produtos, se você vai fazer e eles são pastosos, que forma farmacêutica quer dizer sólido, líquido, pastoso, gasoso, entenderam? Então, a seção de creme, onde fica creme, fica pomada, fica supositório, pó, glândulas. Vou separar, então, professora, a outra seção, o que tem que ficar? Envelope, comprimido em pó, entendeu? Valdelice, você está com dor de estômago. Você vai comprar uma caixa inteira de Eno ou você vai comprar um só? O frio. Oi? Então, você tem que deixar os envelopes tudo junto, porque às vezes o cliente não quer uma caixa inteira, ele quer apenas uma unidade. E agora, fiquem atentos, então, temos a seção do medicamento de venda controlada. Medicação de venda controlada, como eu mencionei anteriormente, ele fica à parte, não fica em exposição, não fica em vitrine, não fica no balcão. Ele fica num local fora, na farmácia, num outro canto reservado, no balcão, normalmente fechado por chave e com o farmacêutico. Então, só para ver se vocês guardaram bem. Sólidos, líquidos, forma pastosa, pós e grânulos, e os termolábeis. Aí você pergunta para mim, professora, o que são os termolábeis? Os termolábeis, eles são produtos que têm que ficar dentro da geladeira. Vou dar um exemplo para vocês, a insulina. Na hora do recebimento, tem que ver na hora que você realiza essa compra, que você vai fazer a conferência, se esses medicamentos estão a temperatura adequada. Quer ver um exemplo que eu dou? Qual que é a temperatura que faz aqui em Rio Preto normalmente? Se você for lá avaliar, 35, 36 graus às vezes. Será que essa temperatura não vai estar estragando o meu medicamento? Então, se essa temperatura pode estragar o meu medicamento, assim que eu recebi, eu tenho que manter ele na geladeira, tá bom? Então, dica aí para você anotar bem bacana, os termolábeis devem ser colocados em geladeira, tá? E ainda tem que ter um termômetro. E tem que ser anotado, tem que ser controlado, tem que ser higienizado essa geladeira. Então, assim, tem todo um cuidado específico. Como eu mencionei para vocês, ó, um balcão, com chave. Os medicamentos controlados, normalmente, eles vêm com a tarja preta, porque eles causam dependência psicológica. Desculpa, dependência física e química, entendeu? Tem pessoas que, se ela fica sem o medicamento, nossa, tem tremor, tem uma série de sintomas que aparecem. Por isso que o medicamento controlado ele não pode ser retirado de uma vez. O profissional, para prescrever um medicamento controlado, ele tem que ter uma autorização da vigilância sanitária. Tem que ser psiquiatra, tem que ser o neurologista. Não é toda classe profissional que pode estar prescrevendo um medicamento controlado, tá? Olha aí, ó. Eu falei para vocês? Observem essa imagem. Olha como que é organizado o medicamento dentro de uma farmácia. São recipientes, eles são anotados por ordem alfabética. Diferente da farmácia hospitalar, é que é o seguinte, a venda, a separação dos medicamentos, normalmente é por unidade. Como eu falei para vocês, como é por período, é por unidade. E na farmácia convencional, não. Isso não é por unidade. Isso é vendido a embalagem completa. Ok? E ainda, lembrando bem,
Olha como não se deve organizar uma farmácia. Aí você vai falar, professora Evelyn, tem farmácia fora que é dessa forma? É aqui no Brasil? Não, não é aqui no Brasil. Tem locais, na Índia principalmente, os medicamentos, eles estão vendidos a céu aberto, viu? Então, você imagina, a probabilidade do medicamento se estragar, a forma de armazenamento dele, realmente não tem. Aqui no Brasil é tudo muito controlado pela vigilância sanitária. Esse medicamento, ele é importante o quê? Você entender que ele tem que ficar bem organizado, tanto a parte fitoterápica, quanto a parte dos psicotrópicos. Mesmo sendo psicotrópico, guardado em um local diferente, é organizado por ordem alfabética, tá bom? Então, assim é o ok como deve ser. E assim é como não deve ser. A Ludmila até deu aquela olhada, professora, tem local que é desse jeito? Você imagina, Ludmila, você trabalhar num local assim? Você acha que você vai conseguir achar alguma coisa? Não. Acredito que não, né? É muito complicado. Então, assim, o que nós vimos? O que a gente falou então na nossa aula? Como organizar uma farmácia. Essa organização, esse aprender aonde está o medicamento, quando é por ordem alfabética, alguém te pediu um medicamento, vai ser mais fácil você gravar. Você vai ver se o movimento da farmácia está pouco, você está vendo que a farmácia não está... Vamos inventar ideias, vamos surgir com ideias para que esse farmacêutico possa colocar. Eu tenho certeza, assim, chefia gosta de pessoas que são criativas. Leve ideias, mas ideias que tenham consistência, tá? Bacana, Ludmila, conseguiu entender bem, então, como tem que ser a organização de uma farmácia? Valdelice? Bacana? Conseguiu guardar bem? Legal. Ô, Carla, conseguiu ouvir? Cristiane? Deu para entender? Então, vamos só recapitular, então. Ordem alfabética, por laboratório, venda em balcão tem que ter prescrição médica, principalmente não só para medicamentos controlados, mas determinados tipos de medicamento, por exemplo, antibiótico, tem que ter prescrição médica, não se vende antibiótico sem prescrição médica. Você vai falar, professora, como é que eu tenho dúvida sobre isso? Olha na embalagem, se você tiver dúvida, na embalagem do medicamento vem escrito lá, venda sob prescrição médica, ok? Medicamento, quando é genérico, ele vem, normalmente ele tem uma tarja amarela e vem um G bem grandão assim. É a forma de você identificar um medicamento, tá? Então, vendas de balcão, venda em gôndola são os medicamentos isentos de prescrição. Vendas no caixa são os medicamentos de conveniência. E olha só, só um instantinho, deixar a professora aqui entregar para a Érica. Olha, eu fiz a chamada. Olha aqui, está quase encerrando a nossa aula. A professora colocou presença para quem? Olha, fiquei muito feliz. Ô, Carla, você não deixou eu ver o seu, mas estou muito feliz com a tua presença, viu? Cristiane, você vai fazer meu coração parar de alegria, menina. O Aldelice estava com muita saudade, a Ludmila batendo cartão, como todos os sábados. Estou muito feliz com vocês, viu? Érica, obrigada, põe presença para essas meninas aí. E vamos, então, fazer um fechamento. Olha só, nós vimos hoje a organização da farmácia. Próxima aula, professora, o que a gente vai ver? Nós vamos ver sobre o marketing. Como que nós fazemos marketing numa farmácia? Cena dos próximos capítulos. Até então, eu quero deixar essa mensagem para nós encerrarmos a nossa aula. Ela diz que a felicidade não é uma estação, mas sim é uma forma de viajar. Então, eu quero dizer o seguinte, aproveite hoje, não fique pensando daqui a algum tempo. Então, aproveite a viagem e não fique só pensando na chegada. Então, a felicidade não é uma estação, é a forma que nós vamos lidar com ela. Fiquem em paz. A professora vai estar enviando uma atividade agora lá no grupo. Aproveita para preencher enquanto está fresquinho aqui na memória o que a gente aprendeu. E para o final de semana de vocês, eu desejo que vocês tomem o Risotril e sorriam muito. Tome Divertil, que é para poder se divertir, é para se tomar purinho. Tome o Relaxol, relaxa um pouquinho. E ainda o Embelezol. Esses são os medicamentos que a gente tem que tomar para que a gente possa viver uma vida mais feliz e completa. Ó, um beijo no coração de vocês, sejam abençoados e eu quero a participação de vocês na próximo sábado, no mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, ok?
Gente, muito obrigada. A professora vai encerrar o compartilhamento de tela. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, coloca lá no grupo, e daí, de repente, todos têm a mesma dúvida, tá? Vou enviar, a professora vai dar 2 dias, eu vou aguardar até na segunda.